E aí, fono concurseiro, nesse vídeo nós vamos resolver questões da banca IDECAM. Então, vamos embora resolver essas questões. Vamos lá, vamos para a nossa primeira questão. Na terapia vocal, há diferentes abordagens que incluem técnicas que comungam com princípios ou bases comuns, conforme mencionado por Belal desde 2002. Lembrando que Mara Belal e Pontes são muito citados, né, nos concursos públicos. Assinale a alternativa que relaciona adequadamente a técnica e o respectivo resultado esperado com sua aplicação. E lá no livro Especialista da Voz, a técnica correspondente, né, que é aqui a nossa alternativa certa, é a técnica dos sons fricativos, porque ele ocasiona, né, a diminuição desses desvios acústicos. Então, a alternativa correta é a letra D. A técnica dos sons fricativos trabalha com consoantes fricativas surdas. Quais são as fricativas surdas? Né? A gente tem o mnemônico, petecas fixas são surdas, a gente já tem vídeo sobre isso, e elas são prolongadas sem perder a qualidade. Então, essas fricativas surdas são utilizadas nesses sons fricativos, nessa técnica. E os seus exercícios também podem ser usados, né, na chamada economia de ar. Então, isso é um termo que pode sim vir na sua prova, né? Porque não, seria uma questão muito interessante. Técnicas de sons fricativos também é usado na chamada economia de ar. E aqui no material de vocês também eu trago um conteúdo a mais sobre essa técnica dos sons fricativos, que é um exercício de passagem de sonoridade, que a gente inicia com a fricativa surda e posteriormente a gente introduz, né, ativando a fonte glótica e finaliza com a vogal. Então começa com S, passa para o Z, uma sonora, e acaba com a vogal A, por exemplo, tá aqui no seu material. Esse tipo de exercício é um exercício de passagem de sonoridade que possa vir também cair em sua prova. Não apenas prova da IDECAM, mas qualquer banca pode vir cobrando esse tipo de exercício. Então fica aí essa dica, mais uma dica, né, sobre a técnica dos sons fricativos. Então, nessa questão, a gente vai ficar com a alternativa letra D. Tudo bem, gente? Vamos para a nossa segunda questão, que trata relacionado sobre os músculos da mastigação, ou músculos mastigatórios, também você pode encontrar essa nomenclatura nas provas. Então, vamos lembrar, né, quais são os músculos da mastigação: temporal, masseter e os pterigódeos, medial e lateral. Tudo bem, gente? Isso aí eu acho que é muito tranquilo. Essa banca ainda trouxe a imagem para que a gente relacione, né, para que a gente assinale a alternativa correta, né, que cita esses músculos. E a gente vai ficar com a letra A bastante tranquila, essa questão, o músculo temporal e o músculo masseter. Tudo bem, gente? Lembrando que os elevadores da mandíbula é o quê? É o TPM. TPM é elevador. É o temporal, o masseter e o pterigódeo medial. Beleza? Vamos para a nossa questão de número 3. Lembrando que nas provas que eu recolhi esse material, eu vi que a IDECAM ela gosta muito de ter enunciados longos. Então, é importante que a gente treine bastante isso antes da nossa prova. Tudo bem, gente? Então, se liga aí quem vai fazer prova da IDECAM. Vamos treinar em cima das questões da banca. Número 3. A mordida cruzada pode determinar alterações oromiofuncionais devido ao pouco espaço que a língua dispõe durante o repouso e o desempenho das funções orais, posicionando no assoalho da boca ou entre as arcadas dentárias. Dessa forma, é comum observar muitas alterações nas estruturas ou funções estomatognáticas. Assinale a alternativa que não representa
uma alteração comum nas mordidas cruzadas. Então, se liga, o comando da questão está aqui na última frase, né, no último período, que diz que é para assinalar a alternativa que não representa uma alteração comum nas mordidas cruzadas. E a gente vai ver que na letra E, onde diz vedamento anterior, posicionando a língua entre os dentes. Essa característica é uma característica que a gente encontra, né, nos pacientes que têm mordida aberta anterior. Tudo bem, gente? As demais a gente pode sim encontrar, né, no paciente com mordida cruzada. Tudo bem? Quando a questão tiver colocando exceto ou correta, assinale a alternativa errada, não esquece de circular, de grifar. E isso não é só na prova, isso é durante o treino. Tudo bem, gente? Sempre façam isso. Então, eu aconselho muito a imprimir o material, a tentar resolver novamente, mais de uma vez, as questões que vocês resolvem, e sempre fazendo isso. Para quê? Para que quando chegue a hora da prova, vocês já estão afiados. Tudo bem? Então, segue aí essa dica da gente. Vamos para mais uma questão, né? Questão de número 4, que vamos falar agora sobre as fissuras lábio-palatinas, segundo a classificação de Espina. Ela cai bastante nos concursos e já caiu na banca IDECAM. Então, vamos relembrar. Lembrando também que a gente já comentou sobre isso lá no módulo de MO. Acredito que o módulo 2 de MO. Então, qualquer dúvida, volta e vai assistir novamente essa aula. Porque aqui a gente está apenas resolvendo a questão. Tudo bem? Vamos lembrar o quê? Que Espina classifica as fissuras em pré-forame de acordo com o forame, né? Ou as fissuras são pré-forames, ou pós-forame, ou transforame. E para que ela seja completa, ela tem que atingir duas estruturas anteriores ao forame ou as duas estruturas posteriores. Quais são as duas estruturas anteriores? Lábio e o arcabouço alveolar. Então, a gente vai lembrar o seguinte: antes, se for uma fissura pré-forame, ela tem que atingir essas duas estruturas. Ou pelo menos uma, porque aí ficaria uma fissura incompleta. Tudo bem, gente? Para que ela seja completa, tem que atingir as duas estruturas anteriores, para ser pré-forame. E para ser pós-forame, tem que atingir as estruturas anteriores ao forames, posteriores ao forames, que seria o palato duro e o palato mole. Quando a gente se depara com uma fissura transforame, ela atinge todas essas estruturas. Então, vamos analisar aqui essa imagem que já caiu em prova da IDECAM. Figura número 1, né? A gente vê que é uma fissura unilateral e incompleta. Na figura 2, uma fissura bilateral e ainda incompleta, porque não atingiu as duas, né? Atingiu só o lábio. Já nessa imagem, nessa terceira imagem, a gente pode ver que atingiu tanto o lábio como o rebordo alveolar. Então, seria uma fissura completa, uma pré-forame. Tudo bem, gente? Pois está antes do forame. Na próxima, vamos acompanhando aí comigo, a gente vê que é uma fissura completa, pré-forame completa e bilateral. Tudo bem? Na próxima, a gente observa uma fissura transforame e unilateral. Tudo bem? Na transforame, a gente não precisa se preocupar com completa ou incompleta, beleza? Ela é transforame unilateral ou bilateral. Nessa outra figura, a gente vê uma fissura transforame bilateral. Nas demais, a gente vê a fissura pós-forame completa e na outra, uma fissura pós-forame incompleta, pois atinge apenas o palato mole. Tudo bem, gente? Sabendo disso, vamos agora para as alternativas. Considerando que a primeira imagem é a primeira
imagem da fileira superior à esquerda e a última, ou seja, a oitava imagem, é a imagem da fileira inferior à direita. Analise as afirmativas. A sexta imagem corresponde a uma figura transforame bilateral completa. Então, vamos lá. Qual é a sexta imagem? Essa aqui, realmente ela corresponde a uma fissura transforame bilateral. Completa, não precisa, quando é transforame, não precisa dizer que é completa, mas como tá aqui na questão, a gente também não discute com a questão. Tudo bem, gente? A gente marca como certo assim. 2. A quinta imagem corresponde a uma fissura pós-forame unilateral completa. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. A 5 é uma transforame unilateral. E aqui tá dizendo que é pós-forame. Então, está errada. A terceira imagem corresponde a uma fissura pré-forame unilateral e incompleta. Essa terceira imagem, a gente observa que a fissura alcança as duas estruturas anteriores ao forame. Então, ela não é incompleta, ela é completa. Tudo bem, gente? Unilateral, mas completa, não incompleta. Alternativa 4. A sétima imagem corresponde a uma fissura transforame unilateral incompleta. Então, aqui na sétima imagem é uma pós-forame e aqui já está dizendo que é transforame. Então, está errada também. É uma transforame completa essa da sétima imagem. Então, a gente vai ficar apenas com a primeira alternativa correta. Então, a gente vai marcar a nossa letra A. Tudo bem, gente? Esse assunto é bastante tranquilo. Qualquer dúvida, volta lá na aula e revê esse conteúdo. Questão de número 5. Veja só que enunciado enorme. A disartria é um distúrbio de fala, resultante de alterações no controle muscular dos mecanismos envolvidos em sua produção. Originado por uma lesão no sistema nervoso central ou periférico, que acarreta alterações na emissão vocal. Devido a uma paralisia, fraqueza ou falta de coordenação dos músculos da fala. Existem vários tipos de disartria, de acordo com o local da lesão. Flácida, espástica, do neurônio motor superior unilateral, hipocinética, hipercinética, atáxica e mista. Sabe-se que o processo fonoarticulatório em pacientes com disartria tendem a ser prejudicado e, apesar da variação dos quadros, é comum encontrar em quase todos os pacientes disártricos alterações em bases motoras da fala. Então, veja só, que enunciado enorme, só explicando, é bom porque a gente revisa o conteúdo, né? Até agora ele não está perguntando nada, só está falando sobre a disartria. Mas agora vem o comando da questão, preste atenção. Assinale a alternativa que apresente as 5 bases motoras da fala, normalmente comprometida na disartria. A gente também já teve aula sobre isso. E as 5 bases motoras da fala, que na disartria que estão comprometidas, né? São a respiração, a fonação, a articulação, ressonância e prosódia. A gente já falou sobre isso no módulo de linguagem, tudo bem? Eu tenho aula sobre disartria e a gente fala sobre isso. Então, fica ligado que é a fona... Quais são as 5 bases motoras da fala? Respiração, a fonação, a articulação, a ressonância e a prosódia. Tudo bem, gente? Então, o nosso gabarito é letra A. Respiração, fonação, ressonância, articulação e prosódia. Vamos agora para nossa questão de número 6. Mais uma vez, questão grande. Enunciado grande. Vamos ler comigo. Eu sei que muita gente reclama que tem preguiça, que quer ir logo para responder a questão, mas não é assim que faz.
né? É preciso a gente seguir o passo a passo. Então, eu vou ler aqui todos os enunciados com você. Não tem preguiça não, vem comigo. Uma fonoaudióloga recebeu um paciente, sexo masculino, 5 anos, com queixa de dificuldade de fala, com avaliação audiológica normal. Na avaliação fonoaudiológica, observou-se que o menor não apresentou dificuldade em aspectos perceptuais e cognitivos, demonstrando a adequação nas habilidades pragmáticas, semânticas e morfossintáticas da língua oral. Não foi observada alterações em voz e fluência. A avaliação específica da motricidade oral demonstrou adequação de estruturas e funções estomatognáticas. Então, vamos lá ver agora o comando. Contudo, verificou-se substituições sistemáticas dos fonemas surdos pelos sonoros, em diferentes posições na palavra. O diagnóstico fonológico do caso apresentado é... Aí tá aqui as alternativas. E vamos se ligar aqui o quê? Vamos observar que esse enunciado da questão, a criança apresenta uma substituição sistemática de fonemas. E isso caracteriza um desvio fonológico, né? Então, a gente descarta bastante coisa porque o enunciado nos proporciona isso, né? Que o paciente está dentro da faixa dos padrões de normalidade em outros aspectos. Mas nessas substituições sistemáticas dos fonemas, não. Então, é um desvio fonológico. Nosso gabarito, letra D. Vamos para a nossa 7ª questão. Vamos embora. Segundo Tom Sewell, a lesão no neurônio motor superior pode ocasionar hemiparalisia espástica, caracterizada pela deficiência ou perda dos movimentos voluntários. Disartria que compreende uma imprecisão articulatória leve, fraqueza, lentidão na execução dos movimentos, aumento do tônus muscular e reflexos musculares normais. A disartria secundária, a lesão do neurônio motor superior, classifica-se como espástica. São sintomas da disartria espástica, exceto... Então, observa só, o comando da questão está lá na última frase do enunciado, tem a palavra exceto. Então, o que é que ele está querendo dizer? Que todas as alternativas são características da disartria espástica, exceto uma, que é a que a gente vai marcar. No caso, nossa letra B. Por que nossa letra B não é da disartria espástica? Ela é da disartria atáxica. Tudo bem, gente? Porque na disartria atáxica que a gente pode encontrar esse excesso de altura assistemática, tremor vocal, consoantes imprecisas, distorções na vogais, fonemas e intervalos prolongados, monoaltura, monointensidade, velocidade lenta, limitações na prosódia, voz áspera com esforço, tensa estrangulada, interrupção articulatória, acentuação excessiva. Então, isso não é característica da espástica. As demais são sim. E a gente também tem já videoaula sobre as disartrias. Tudo bem, gente? Então, qualquer dúvida, volta lá no módulo de linguagem que você vai encontrar esse resultado, uma tabela já com os principais tópicos desse assunto, entendeu? Com o que você precisa levar para a prova, tudo bem? Então, vamos adiante. Questão de número 8. Lembrando que o nosso gabarito da 7 é letra B. Número 8, Carvalho et al. Comentam que o tratamento fonoaudiológico com pacientes traqueostomizados com disfagia deve ter como objetivos gerais promover a deglutição segura e eficiente,
restituir a nutrição via oral, reabilitar a produção da voz, restabelecer a comunicação oral, promover a comunicação efetiva do paciente com familiares e equipe, restabelecer a via oral de pacientes dependentes da ventilação mecânica quando possível, atuar de forma inter e multidisciplinar com a equipe assistencial e médica e promover o cuidado consciente do cuidador do paciente com disfagia e traqueostomizado. As autoras citam algumas manobras terapêuticas para atuar diretamente com esses pacientes. Uma delas é a manobra de Mendelson. Agora que vem o comando da questão. Como a manobra de Mendelson pode ser realizada? Lembrando que no nosso módulo de disfagia a gente já tem falando sobre isso lá também. E a nossa letra C, que é a correta. Tudo bem? O paciente, durante a deglutição, ele deve manter a laringe elevada no seu ponto mais alto, né? E depois que vai relaxar. Tudo bem? A gente tá falando isso bem direitinho. Tem mnemônico para Mendelson também, que eu digo, né? Meu Deus! Porque é a manobra, uma das manobras mais difíceis de ser realizada pelos pacientes. Na alternativa A, vamos rever aqui que o paciente deve ser instruído a imprimir força durante a deglutição do bolo. Isso é uma deglutição com esforço. Na letra B, o paciente deve inspirar, segurar a inspiração, deglutir e tossir após a deglutição. Isso é a supraglótica. Letra C, o paciente durante a deglutição deve manter a laringe elevada em seu ponto mais alto e depois relaxar. E isso é a de Mendelson. Na letra D, depois que o bolo for introduzido na cavidade oral, o paciente deve protruir a língua o mais confortável possível, prender entre os dentes incisíveis centrais e engolir. E essa é a manobra de Massaco. Lembra Massaco? Lembra que macaco estira a língua, né? E nessa manobra de Massaco, a gente quase que estira a língua fica para fora, presa entre os dentes. Tudo bem, gente? Então, o nosso gabarito é letra C. Questão 9. A linguagem está presente no processo de desenvolvimento da criança desde o nascimento, pois os adultos falam não somente entre si, mas com a criança mesmo quando bebê, interpretando por meio de sua linguagem qualquer comportamento deste. Sobre o desenvolvimento da linguagem, é correto afirmar que... Letra A. Então, o que? Ele quer a alternativa correta, gente. Letra A. Os estágios de desenvolvimento de Piaget são classificados em pré-silábico, silábico e fonético? Não. Os estágios de Piaget é o sensório-motor, o pré-operatório, o operacional concreto e o operacional formal. Também temos conteúdo sobre isso lá na nossa plataforma. Nessa teoria, nessa letra B... Vamos para a letra B. O inatismo de Chomsky defende que o ser humano é um ser social e apenas por meio da interação é possível desenvolver cognição e linguagem. Então, inatismo de Chomsky não é isso, entendeu? Chomsky defende que a criança, a linguagem já é inata, própria da criança. Tudo bem, gente? A aquisição é apenas uma atualização dessa linguagem. Racionalista. Inatista, é tudo racionalismo, inatismo, é Chomsky, tudo bem? Então não se confunde. Letra C, segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo-linguístico, apesar de envolver fatores biológicos, depende da interação criança com o mundo, mediado pelo mundo social. A gente sabe que essa letra C vem defendendo a teoria da dialética. Então, segundo Vygotsky, isso está certo sim. Nossa letra C está correta. Porque a gente vai descartar também essa letra D. Piaget defende que o desenvolvimento da linguagem não depende de fatores externos, ou seja, mesmo com estímulos ambientais escassos, o desenvolvimento da linguagem é inerente ao homem. Quem diz que é inerente ao homem é Chomsky, lá no inatismo, tudo bem, gente? No racionalismo. Não Piaget.
Piaget e Vygotsky defendem a teoria da dialética, que precisa dessa interação mediada pelo adulto. Tudo bem, gente? E também eles defendem que a linguagem, ela antecede a verbalização. Tudo bem? Lá no nosso módulo sobre linguagem, a gente vê isso melhor. Então, qualquer dúvida, volta lá na aula de linguagem que você vai ter isso, tá? Nosso gabarito letra C. Beleza, gente? Vamos continuar aqui. 10, questão 10. O esqueleto laríngeo é formado por cartilagens, músculos, membrana e mucosa. Nossa aula de voz, a gente fala muito sobre laringe, tudo bem? Lá em disfagia eu também falo. Então, são questões que a gente sempre vai ver em mais de um módulo, né? A questão da laringe. Então, qualquer dúvida, volta lá nesses módulos para você rever esse assunto. Sobre as cartilagens e músculos intrínsecos, é correto afirmar que, letra A, o músculo CAP, cricoaritenoide posterior, ele é considerado o músculo da vida. Por ser responsável pela adução glótica, não, aí invalida a questão, porque ele diz adução glótica, e a gente sabe que o CAP, ele é sim considerado o músculo da vida. Por quê? Porque ele faz a abertura, a abdução das pregas vocais, permitindo a passagem do ar. Por isso que ele é conhecido como músculo da vida. Então, essa alternativa A está incorreta. Vamos para a nossa letra B. O músculo CT é o maior músculo intrínseco da laringe, apresenta 2 feixes, é responsável por abaixar, alongar e afilar a prega vocal. É o músculo tensor dos agudos. E isso é verdade. Lá na nossa aula de voz, a gente tem falando mais detalhes sobre isso. Na questão C, então a nossa alternativa será a nossa letra B. Mas vamos ver o que está errado aqui na C. O feixe externo do TA, chamado de vocális, e não é o feixe externo, é o feixe interno, que se insere direto no processo muscular. Tudo bem, gente? Então, não é esse feixe externo, e sim o feixe interno. Beleza? Na letra D, a cartilagem epiglote é considerada uma cartilagem secundária por não possuir importância na produção vocal. Além disso, a sua ressecção não implica em consequências sérias para as principais funções da laringe. E isso está errado, né? A gente sabe sim que uma ressecção da cartilagem epiglótica, a gente pode ter várias alterações nas funções laríngeas. Então, tá errada essa questão da letra D. Confirmando o nosso gabarito, letra B. Tudo bem, gente? Vamos lá para mais uma questão da banca IDECAM. 11ª questão. O objetivo de uma avaliação de voz é descrever o perfil vocal básico de um indivíduo e ainda verificar a influência do comportamento vocal na gênese de uma disfonia. Isso é Mara Belal, viu? Lembra que Mara Belal e Pontes são muito cobrados nas provas. Sobre a avaliação e tratamento das disfonias, assinale a alternativa correta. Gente, olha, grava isso que eu tô te falando. O comando da questão que vai te direcionar. E você tem que ter uma interpretação muito boa desse comando da questão. Então, aqui ele tá pedindo uma alternativa correta. Vamos embora procurar nossa alternativa correta. Na análise perceptiva auditiva da voz, colhe-se apenas dados relacionados à qualidade vocal e ressonância do indivíduo. A análise acústica dá conta de fornecer as demais informações acerca do comportamento vocal. Está totalmente equivocada essa questão, né? Então, eu acredito que é uma questão de fácil entendimento para a gente. Na letra B diz o seguinte: a avaliação acústica quantifica o sinal sonoro e faz imprescindível na clínica de voz, beleza? Por ser uma análise realizada por um indivíduo, ela é considerada por autores tão quanto ou mais subjetiva do que a avaliação perceptiva vocal. E está errado.
Não é uma análise subjetiva, a análise acústica. A análise acústica, ela é uma análise objetiva, quantitativa. Tudo bem, gente? Diferente da análise perceptiva auditiva, tá bom? Então, essa letra D também está errada. Na alternativa C, a avaliação vocal perceptiva auditiva não é soberana. Contudo, ela nos fornece dados anatomofisiológicos importantes e provê informações sobre o grau de desagradabilidade da voz que está sendo avaliada e da limitação social de sua disfonia quando outros métodos falham. Então, a gente vê também que essa alternativa está incoerente. Tudo bem, gente? Na letra D. O tratamento fonoaudiológico inclui orientações quanto à saúde vocal e conscientização dos mecanismos vocais deficientes. Cabe ainda realizar exames perceptivo e acústico vocal com análise dos aspectos funcionais de vibração e mobilidade das pregas vocais, a fim de permear a fonoterapia. Altamente coerente essa letra D. Portanto, é o nosso gabarito. A única alternativa correta é a letra D. Tudo bem, gente? Vamos lá para a nossa questão de número 12. A aquisição da linguagem durante os 2 primeiros anos de vida se dá do estabelecimento de relações entre as interações sociais que vão modelar no sujeito através das interações recíprocas e o construto interno do sujeito, delimitado por suas características cognitivas, gerando os comportamentos linguísticos esperados por faixa etária. Sobre o desenvolvimento da linguagem e o papel do outro neste processo, analise a afirmativa incorreta. A gente vai procurar agora a alternativa incorreta. Tudo bem, gente? Lembrando que se tem uma incorreta, as demais estão certas. Cuidado nesse comando da questão. Vamos lá ler a alternativa A. A teoria comportamentalista, ou behaviorismo, né, também, defende o papel do outro como definidor do estímulo, sendo este responsável pela modelagem do sujeito, ou seja, o sujeito nada mais é do que alguém a ser modelado, e isso está correto. O comportamentalismo, behaviorismo, tudo bem, gente? Vamos para a letra C agora. No inatismo, o outro é excluído da responsabilidade de modelagem, enquanto que na teoria piagetiana é após o indivíduo agir sobre os objetos e estabelecer relações com eles que cabe ao outro o papel de comunicação e intercâmbio. Portanto, nas duas teorias, o outro ocupa papéis equivalentes. E está errado. Não são papéis equivalentes, são papéis diferentes, entendeu? Não é o mesmo papel de uma teoria para outra. Beleza, gente? Então, nossa letra C é o nosso gabarito. Tudo bem, gente? Gabarito letra C é a única que está incorreta. Beleza, gente? Na letra D diz o seguinte: na teoria sociocognitivista, o conhecimento linguístico é construído a partir de hierárquicas reorganizações compreendidas em assimilação e acomodação. Dessa forma, o sujeito percorre de maneira evolutiva os diversos estágios de conhecimento, partindo do conhecimento concreto até as formas de raciocínio mais abstrata. E a gente lembra disso aí, né, de Piaget. Então, está correta também nossa letra D. Portanto, nossa alternativa errada é a alternativa C. Tudo bem, gente? 13ª questão. A afasia é um transtorno adquirido por lesão neurológica que acomete tanto a produção quanto a compreensão da linguagem oral e escrita. Uma das abordagens na intervenção fonoaudiológica das afasias é multidimensional, fundamentada nas manifestações afásicas. Sobre as manifestações afásicas, analise as afirmativas a seguir.
Alternativa 1. As preservações, as perseverações fazem parte dos quadros afásicos e constituem na utilização ritualística de respostas repetidas para contextos comunicativos diferentes, o que não gera dificuldades comunicativas com seus familiares. E é claro que vai gerar uma dificuldade na comunicação com os familiares, né? Então, quando diz que não gera dificuldades, isso invalida a questão. Beleza, gente? Vamos para a alternativa 2. O circunlóquio consiste na dificuldade de adentrar o tema proposto pelo contexto significativo. O paciente fica à margem do assunto proposto. Por ser circunlóquio, né, ele fica circulando as palavras ali e não chega ao tema central. Então, essa alternativa 2 está certa sim. Alternativa 3. As parafasias que se apresentam no discurso do sujeito afásico geralmente são as mesmas encontradas na escrita desse sujeito. Porém, estas são as paralexias. E paralexias são da leitura. Da escrita são paragrafias. Tudo bem, gente? Não paralexias, são paragrafias. E, portanto, né, estão corretas apenas a alternativa de número 2. Gabarito, letra B. Bora para a próxima. O distúrbio fonológico tem implicação direta na produção e também pode afetar a representação mental dos sons da fala, provocando impacto na inteligibilidade da fala e na efetividade da comunicação da criança. Enquanto que a alteração fonética diz respeito à inabilidade estrutural para articular os sons da língua. Tudo bem, né? Em relação ao distúrbio fonético e fonológico, assinale a alternativa correta. Lembra, gente, do comando da questão. Aqui está pedindo a alternativa correta. Então, vamos lá para as alternativas. E nessa questão, o nosso gabarito será a nossa letra B, pois o distúrbio fonológico tem como manifestação a gravidade e a ininteligibilidade da fala em graus variados, né, gente? Com a indicação de terapia fonoaudiológica. E essa é a única alternativa que está correta. Tudo bem? Então, a nossa alternativa correta é a letra B. Vamos agora para a nossa última questão, falando sobre a afasia. A afasia é um transtorno neurológico adquirido através de lesões cerebrais nas áreas responsáveis pelo processamento linguístico. Sobre a afasia e sua etiologia, assinale a alternativa correta. Nossa alternativa correta está na letra C. Alterações na conexão entre o sistema de percepção lexo-oral e o sistema semântico faz com que o sujeito afásico tenha dificuldade de acesso ao significado. Então, esse sistema de percepção do léxico oral e do sistema semântico faz com que esse sujeito afásico ele tenha a dificuldade de atingir esse significado da palavra. Tudo bem, gente? As demais alternativas estão erradas. Esse vídeo foi só sobre questões da banca IDECAM. Então, eu vou deixar aqui para vocês provas da banca, para que vocês resolvam mais questões sobre essa banca IDECAM. Tudo bem, gente? Então, até o próximo vídeo. Esse vídeo foi bastante corrido, para que não fique muito longo, né? Vocês não gostam de vídeos longos, vocês já me disseram. Mas eu acredito que deu para dar mais uma estudada, né, com esse material. Então, até o próximo vídeo.